Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui para mais uma edição do nosso Giro de Notícias. Esse vídeo aqui uma espécie de plantão, né? Porque você já viu aí no título e na capa, a Justiça concedeu ali uma liminar, acatando o pedido do Vasco Associativo e tirando a 777 do controle da SAF vascaína. Isso mesmo que você está ouvindo, é tudo muito confuso, é difícil realmente entender. A gente vai conversar aqui sobre isso. Eu vou nesse vídeo trazer as informações, você fica à vontade para tirar a sua própria conclusão, mas pode ter certeza que teremos aí, meu amigo, nos próximos dias muitas movimentações em relação a isso e muita briga na justiça, bem provavelmente. O Campeonato Brasileiro está paralisado, então não temos clássico no final de semana. O jogo Vasco-Flamengo foi adiado, a partida contra o Palmeiras também no próximo final de semana foi adiado. O Vasco joga na terça-feira apenas pela Copa do Brasil contra a equipe do Fortaleza. Enfim, vamos conversar sobre isso aqui depois da vinheta. Já conto com o seu like, que é importante. Esse vídeo está saindo na madrugada, né? Porque é plantão urgente. Então, como está saindo na madrugada, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, para quem for acordando, né, pela manhã, conseguir assistir também. Depois da vinheta a gente começa, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, vamos começar aqui mais um vídeo, vamos falar de Vasco. Não vou nem fazer anúncio, merchan, nada nesse vídeo, porque o assunto é muito sério. É realmente uma coisa, enfim, que preocupa dentro de campo, né? Porque, bem provavelmente, se a gente tiver uma guerra aí entre 777 e CRVG na justiça, isso vai acabar afetando o campo, isso é evidente. Mas, enfim, vou trazer aqui as últimas informações nesse plantão, né? Plantão de madrugada mesmo sobre o Vasco. A justiça concedeu uma liminar, acatando ali o pedido do CRVG e tirando a 777 do controle da Vasco SAF. Então, com essa liminar, quem controla a Vasco da Gama SAF agora é o Vasco Associativo. Quem dá informação em primeira mão foi o blog do Anselmo Góes, do jornal O Globo. E ele publicou o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Em decisão de minutos atrás, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a parte associativa do Vasco da Gama conseguiu uma liminar para afastar o Fundo Empresarial 777 Partners do comando da Sociedade Anônima do Futebol do clube. O Vasco é representado pelo escritório Salomão Advogados. Ao analisar os argumentos apresentados pela associação, o juiz Paulo Assede Stefan suspendeu o contrato de investimentos e o acordo de acionistas firmado entre a 777 e o Vasco em 2022, devolvendo assim o controle da Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol, a Vasco SAF, para a parte associativa, cujo presidente é o ex-jogador Pedrinho. Na sua argumentação, o magistrado considerou como graves os problemas financeiros apresentados pela 777, isso após o Vasco apresentar documentos que comprovam o atraso em repasses devidos pelo fundo comandado por Josh Wander. Abre aspas aqui para o que diz a decisão do juiz. A empresa que prometer a salvação através de vultoso aporte de capital e recuperação da sede vascaína, hoje apresenta-se com situação financeira deficitária e incapaz de cumprir com aquele anúncio e pondo em risco a viabilidade da SAF, principalmente quando se foca no êxito futebolístico. Fecha aspas aqui para o que diz a decisão do juiz Paulo Assede Stefan, suspendendo ali o contrato de investimento entre Vasco e 777, devolvendo o controle da Vasco da Gama SAF, né, do futebol do Vasco, para o associativo. Uma outra matéria que também traz informações sobre isso é do Globoesporte.com. Eu vou ler essa matéria aqui junto com vocês. No Globoesporte.com eles publicaram o seguinte: o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido do Vasco e tirou o controle da SAF das mãos da 777 Partners. A decisão em caráter liminar
é assinada pelo juiz Paulo Assad Stefan. Na prática, a decisão da 4ª Vara Empresarial suspende os efeitos dos contratos de acionistas e de investimentos firmados pela empresa, de modo a suspender os direitos societários da 777, garantindo de forma cautelar o controle da companhia ao autor, seu acionista fundador, com a imediata destituição ou afastamento dos conselheiros indicados pela 777 no Conselho de Administração da SAF e sua substituição por conselheiros indicados pelo Vasco. Então, nesse trecho aqui, dizem que no Conselho de Administração, que a 777 indica os seus, e a Vasco SAF e o Vasco Associativo, perdão, também indica os seus nomes. Nesse caso, a 777 indica mais pessoas, né? Esses indicados pela 777 sairiam e o Vasco da Gama Associativo indicaria esses novos nomes. Os conselheiros indicados pela 777 são Josh Wander, Andrés Blasquez, Donald Dransfield, Nicolas Maia e Steven Pasco. Esses 5 são indicados pela 777. As outras 2 cadeiras são ocupadas por Pedrinho e Paulo César Salomão, presidente e vice-presidente geral do Vasco Associativo. Então, com essa liminar, os 5 nomes da 777 estariam fora da Vasco SAF. O pedido do Vasco se baseou no artigo 477 do Código Civil e levou em consideração as recentes notícias relacionadas à situação financeira da 777, que está sendo processada por fraude nos Estados Unidos. Bom, vou ler aqui mais um trecho da decisão. Esse trecho foi publicado pelo Globoesporte.com. Abre aspas aqui para a decisão do juiz. Por fim, tendo em vista tudo que foi narrado na inicial e na documentação que lhe deu suporte probatório, apura-se como verdadeiro o temor apresentado pelo autor, sendo urgente que se estanque qualquer possibilidade de colapso da instituição centenária e que carrega consigo enorme tradição. Por óbvio, as questões levantadas serão analisadas de forma exauriente na arbitragem prevista. Todavia, penso que cabe ao judiciário, nessa hora, assegurar o resultado útil daquele procedimento. Em complemento, as notícias de insolvabilidade da primeira ré, inclusive por declarações do seu próprio líder, mostra a situação bem diversa daquela anunciada quando da realização do pacto. Aí a parte até que eu já li, né? Que a empresa que prometeu a salvação do Vasco ali, nesse momento, se mostra deficitária, sem condições, principalmente no êxito futebolístico. Mais ou menos o que disse a ação, a decisão, né, do juiz que, nesse momento, tira a 777 do controle da Vasco da Gama SAF, o juiz Paulo Assad Stefan. Além da suspensão do efeito dos contratos, o juiz também nomeou uma empresa independente e determinou a elaboração de laudo econômico-financeiro com inclusão das operações contábeis da SAF do Vasco. Então, basicamente, é nesse pé que estamos agora. É uma decisão de caráter liminar. Então, com toda certeza, a 777 vai recorrer dessa decisão e tem chance, sim, grande chance até, eu diria, de recuperar, né, as ações ali e o poder da Vasco da Gama SAF. Eu acho que esse caminho é um caminho perigoso, né? Porque se a gente for ter uma guerra na justiça entre Vasco Associativo e 777, com a Vasco da Gama SAF ali no meio, o futebol no meio, eu acho que dentro de campo a coisa vai desandar. Mas enfim, a gente vai aguardar os próximos capítulos. Eu conto com a sua participação, o que você está achando de toda essa confusão. Deixa aqui nos comentários. Um grande abraço, até a próxima. Fui!